Experimenta hoje colocar em ação o amor que trazes na alma. Perto de ti, ou mais além, caminham corações em busca de paz. Muitos ocultam as próprias dores, vertendo a sós as lágrimas do sofrimento. Outros se perderam em labirintos que estabeleceram por si mesmos. Uma palavra que digas, um gesto que faças, uma prece que direciones ao alto, poderá auxiliá-los na conquista do equilíbrio. Começa hoje, canalizando os recursos com que a vida te favoreceu, socorrendo e consolando, reerguendo e apoiando. Amanhã, talvez lamentes as horas perdidas com as bagatelas da existência material, quando poderias converter-se no irmão de caminhada, auxiliando os caídos do caminho rumo à plenitude espiritual. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre amigo, ampara-nos, Senhor, e mais esta noite, que aqui nos encontramos, reunidos em Seu nome, para refletir acerca da doutrina espírita, trazendo os conceitos para as nossas vidas, de modo que nós possamos aplicar esses conceitos, tendo uma familiaridade com as leis divinas, de modo que possamos praticar as virtudes que nos fazem acessar as leis. Ampara-nos a todos, Senhor, nesse ideal, que possamos prosseguir conscientes de que o caminho a ser percorrido pede de nós esforço, mas ele é suave e é leve. Sê conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, nós estamos trabalhando o módulo 1, as dimensões do espírito imortal e o plano existencial. Hoje nós começaremos os exemplos de complicações do plano existencial ou de efetivação do plano existencial. Nesse 15º encontro, trabalharemos um dos casos que André Luiz cita de complicações do plano existencial. O objetivo é refletir sobre as complicações que podemos produzir que impedem a realização do plano existencial. Antes, vamos meditar sobre o nosso próprio plano existencial. Vamos fechar os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Como você tem realizado o seu plano existencial? Você sente que o tem realizado plenamente ou tem dado vazão aos obstáculos, como a preguiça moral e a valorização da persona, em detrimento de sua realidade imortal? Busque se avaliar de uma forma bem autêntica
evitando qualquer processo de auto-engano. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Começaremos as nossas reflexões sobre os exemplos de complicações que impedem a realização do plano existencial com o livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz. Na noite de hoje estudaremos o capítulo 12, Dívida Agravada. O livro é Psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Nós estudaremos a história de Marina, tutelada da Mansão Paz. Para quem não conhece a obra, a Mansão Paz é uma espécie de um ambiente de pronto-socorro que fica em plena região umbralina. É uma grande casa onde espíritos são socorridos, depois de serem socorridos, são feitos planejamentos reencarnatórios, e esses espíritos, a partir desse socorro que recebem na Mansão Paz, são trazidos à reencarnação, a partir de todo um planejamento feito por espíritos superiores que não ficam diretamente nesse lugar, porque é uma casa em plena região umbralina, mas eles, à distância, fazem todo o trabalho de programação, conforme nós vimos nos encontros anteriores, quando trabalhamos o caso do Segismundo. Então, a Marina, após ter contraído débitos devido a um relacionamento passional, sensual, reencarna para resgatá-los, mas reincide no mesmo movimento já experimentado no passado, recusando-se a exercitar a virtude do seu propósito existencial por meio do amparo à sua irmã menor, outrora a esposa que ela traiçoou, agravando os débitos e complicando a realização do plano existencial previamente traçado. Então nós veremos que a Marina estava reencarnou a partir saindo da Mansão Paz, estava sendo tutelada por espíritos trabalhadores da Mansão Paz, porque conforme nós vimos nos nossos encontros anteriores, quando o espírito reencarna de uma determinada colônia ou de um determinado pronto-socorro, como o caso da Mansão Paz e outros locais do mundo espiritual, ele se torna um tutelado de outros espíritos, além do anjo de guarda, que vai cuidar dele durante a existência inteira, outros espíritos que avalizaram aquela encarnação, que auxiliaram no processo de trazê-los à dimensão física, vão tutelar, vão auxiliar no processo do reerguimento do espírito. E também, caso o espírito não faça o esforço do reerguimento, vão auxiliar de todas as maneiras, como nós vamos ver aqui, para evitar males maiores. Mas nunca cessa as ajudas
que vem da dimensão espiritual para os encarnados, aquilo que nós vimos nos nossos encontros anteriores. A única certeza que nós podemos ter sempre quando reencarnamos é da ajuda que nunca cessará do mundo espiritual para nós enquanto estivermos encarnados. Nós poderemos falhar de várias maneiras, mas a ajuda sempre estará, porque está de acordo com uma lei divina. Que lei é essa? Lei de misericórdia, né? A lei de misericórdia, independente se o espírito está sendo justo, se ele está sendo produtivo ou não, a lei de misericórdia sempre o ampara. Por isso que Marina, apesar de, como nós veremos, falhar de uma forma muito grave no seu plano existencial, continuou recebendo a ajuda dos benfeitores. Assistente Silas, nosso amigo identificou-a, porque, parando de súbito, estendeu-lhe a destra amiga, murmurando. Aqui é o início, nós vamos iniciar nosso relato. É a mãe desencarnada da Marina que está chamando o assistente Silas, que é um dos diretores da Mansão Paz. Luísa, aqui vens. A senhora desencarnada, com sinais de irreprimível angústia, gritou sem preâmbulos: socorro, socorro, minha filha, minha pobre Marina, esmorece. Tenho lutado com todas as minhas forças para furtá-la ao suicídio, mas agora me sinto enfraquecida e incapaz. Então, aquilo que nós vimos nos nossos encontros anteriores, nós não vamos dar ênfase à ajuda, mas à programação, o plano existencial e a efetivação ou não dele. Nós estamos vendo a própria mãe, que foi mãe dela durante a vida no corpo, velando pela filha, buscando socorrê-la de um iminente suicídio que ela estava planejando. Os soluços sufocaram-lhe a garganta, inibindo-lhe a voz. Fala, disse o orientador de nossa excursão, em tom imperativo, como se o alarme daquele instante lhe obscurecesse a serenidade mental imprescindível ao entendimento da nova situação. A infeliz, ajoelhada agora, ergueu os olhos lacrimosos e suplicou: assistente, perdoe-me a insistência em falar-lhe de meu infortúnio, mas sou mãe. Minha desventurada filha pretende matar-se esta noite, comprometendo-se ainda mais com as trevas da sua consciência. Nós vamos ver na história completa da Marina que, depois de um planejamento muito bem efetuado, por não ter cumprido com aquilo que foi planejado, ela estava já num iminente processo de suicídio, fugindo ainda mais do compromisso assumido perante a sua própria consciência. Por isso que a própria mãe fala que ela estava comprometendo-se ainda mais com as trevas da sua consciência. Na verdade, a consciência nunca será treva, porque a consciência é o divino em nós. Mas nós, muitas vezes, em vez de seguir a voz da consciência, que é o divino dentro de nós, nós damos vazão ao ego, conforme nós veremos no caso da Marina. Silas aconselhou-lhe a volta ao lar terreno,
como lhe fosse possível, e, dando-nos as mãos, promoveu a viagem rápida para o objetivo que devíamos atender. Em caminho informou: trata-se de companheira da mansão, reencarnada há quase 30 anos, sob os auspícios de nossa casa. Então, aquilo que nós falamos, né? O espírito reencarna quando ele procede de uma colônia, de um posto de atendimento, como é o caso da Mansão Paz, ela se torna tutelada daquela organização. Então, os espíritos que comandam a organização assistem o encarnado durante a existência dele inteira. Prestar-lhe-emos o necessário auxílio, ao mesmo tempo que vocês poderão examinar um problema de débito agravado. Atingíramos no plano físico pequena moradia constituída de 3 peças desataviadas e estreitas. O relógio acusava alguns minutos depois de 00h. Acompanhando Silas, cuja presença deslocou diversas entidades da sombra que ali se ajuntavam com a manifesta intenção de perturbar, ingressamos num quarto humilde. Aqui nós estamos vendo no relato um dos obstáculos ao desenvolvimento do plano existencial. Que obstáculo é esse? Nós vimos no nosso encontro passado os vários obstáculos que nós temos enquanto estamos encarnados no mundo físico. Que obstáculo é esse? Influenciações espirituais, os processos obsessivos, né? Aqui nós temos várias entidades da sombra que estavam ali perturbando, fazendo um movimento de coadjuvar o desejo de suicídio da Marina. Depois nós vamos voltar mais nessa questão. Percebemos sem palavra que o problema era efetivamente desolador. Junto de jovem senhora, agoniada e exausta, uma menina de 2 a 3 anos choramingava inquieta. Via-se-lhe nos olhos esgazeados e inconscientes o estigma dos que foram marcados por irremediável sofrimento ao nascer. Contudo, através da preocupação indisfarçável de Silas, era fácil reconhecer que a pobre senhora era o caso mais urgente para os nossos cuidados. A infeliz, de joelhos, beijava sofregamente a pequenina, mostrando a indefinível angústia dos que se despedem para sempre. Logo após, em movimento rápido, tomou um copo em que se encontrava beberagem, cujo teor tóxico não nos deixava qualquer dúvida. Antes, porém, de colocá-lo à boca em febre, eis que o assistente lhe disse em voz segura: como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? A desventurada não lhe ouviu a pergunta com os tímpanos de carne, mas a frase de Silas invadiu-lhe a cabeça qual rajada violenta. Aqui nós vamos nos ater a um detalhe muito significativo. Que detalhe é esse? A intuição que ela teve. Mas por que ela
parou para ouvir essa intuição. Esse é o detalhe. Porque ela foi educada com o hábito da oração. A mãe dela, depois nós vamos ver a fala da mãe com ela daqui a pouco. Ela foi educada com o hábito da oração. Se Marina não a sugestão do Silas e culminar com suicídio. Nós vemos nesse caso aqui a bênção desse hábito familiar que os pais oferecem, pai, mãe, e que em situações às vezes muito drásticas como essa, pode ser muito útil para o espírito, conforme nós veremos. Lampejaram-lhe os olhos com novo brilho, e o copo tremeu-lhe nas mãos, agora indecisas. Vejamos uma indução diretamente ao pensamento do espírito, fez com que ela titubeasse no ato que estava prestes a praticar. Nosso orientador estendeu-lhe os braços, envolvendo-a em fluidos anestesiantes de carinho e bondade. Marina, pois era a irmã para quem aflito coração materno suplicara socorro, dominada de novos pensamentos, recolocou o perigoso recipiente no lugar primitivo e, sob a vigorosa influência do diretor de nossa excursão, levantou-se automaticamente e estirou-se no leito em prece. Então, como ela tinha o hábito da prece, para praticar o ato ela não tinha pensado nisso, mas com a ajuda espiritual ela recorreu à prece. Vamos ver a oração dela. Deus meu, Pai de infinita bondade, implorou em voz alta, compadece-te de mim e perdoa-me o fracasso. Não suporto mais. Sem minha presença, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário, e minha desventurada filhinha encontrará corações caridosos que lhe dispensem amor. Não tenho mais recursos, estou doente, nossas contas esmagam-me. Como vencer a enfermidade que me devora, obrigada a costurar sem repouso entre o marido e a filhinha que me reclamam assistência e ternura? O que nós estamos vendo aqui nessa oração? É uma oração essencial ou uma oração egóica? Apesar do convite do benfeitor, ela faz uma oração egóica. O que ela está fazendo aqui? Justificando o desejo do suicídio. Ela estava nas últimas, não aguentava mais. Não aguentava mais, então ela só pediu perdão a Deus. Aqui existe um ato de humildade real, mas a forma como ela está se apresentando é uma forma egóica. É o mecanismo de fuga do ego que ela está manifestando aqui. Como se ela fosse uma vítima da vida. Então aqui é um instrumento de fuga, de defesa do ego, chamado de vitimização. A pessoa se coloca como vítima da vida e nesse estado de vitimização, ela acha que ela é pior, a vida dela é mais difícil do que dos outros, os problemas dela são maiores do que dos outros,
e que ela não pode suportar, e o suicídio seria a solução. Nós sabemos que é uma falsa solução, mas numa situação como essa, a pessoa hipervaloriza o estado de vitimização e coloca o suicídio como uma solução. Vamos ver o que acontece. Silas administrava-lhe passes magnéticos de prostração e, induzindo-a a ligeiro movimento do braço, fez que ela mesma, num impulso irrefletido, batesse com força no copo fatídico que rolou no piso do quarto, derramando o líquido fatal. Então, apesar dela ter feito a oração egóica, como ela pediu ajuda, e na ajuda, por menor que seja o processo, mesmo que ela estivesse sofismando e se colocando numa posição de vítima, o benfeitor continuou o esforço para auxiliar, fazendo com que ela própria derrubasse o veneno. Em lágrimas copiosas, a pobre criatura insistiu, desolada: ó Senhor, compadece-te de mim. Reconhecendo no próprio gesto impensado a manifestação de uma força estranha a entravar-lhe a possibilidade da morte deliberada naquele instante, passou a orar em silêncio, com evidentes sinais de temor e remorso. Atitude mental essa que lhe acentuava a passividade e da qual se valeu o assistente para conduzi-la ao sono provocado. Silas emitiu forte jato de energia fluídica sobre o córtex encefálico dela, e a moça, sem conseguir explicar a si mesma a razão do torpor que lhe invadiu o campo nervoso, deixou-se adormecer pesadamente, qual se houvera sorvido violento narcótico. Nós estamos vendo uma ação de ajuda após a outra, para que ela pudesse se ajudar. O assistente interrompeu a operação socorrista e falou-nos bondoso: temos aqui asfixiante problema de conta agravada. Agora vamos ver a história profunda da Marina. E designando a jovem mãe, agora extenuada, continuou: Marina veio de nossa mansão para auxiliar a Jorge e Zilda, dos quais se fizera devedora. No século passado, interpôs-se entre os dois, quando recém-casados, impelindo-os a deploráveis leviandades que lhes valeram angustiosa demência no plano espiritual. Então, aqui Silas começa a revelar a encarnação passada de Marina. No passado, Marina, usando o seu livre-arbítrio, se interpôs entre um casal, se tornando amante do que seria, nessa existência, o seu cunhado, mas que não se tornou seu cunhado por um movimento dela mesma. Então, ela se colocou na posição de amante desse marido, dessa senhora, foram à criminalidade por causa disso, e depois de muito sofrerem na dimensão espiritual, como Silas diz, numa angustiosa demência no plano espiritual, em que os três se localizaram, foram recolhidos na mansão Paz.
Essa mansão é em pleno região umbralina, como nós falamos. Então foram recolhidos diretamente ali, levados para essa espécie de um posto de socorro na dimensão espiritual, para que pudessem se renovar, se preparar para a nova existência. E assim foi feito. Depois de longos padecimentos e desajustes, permitiu o Senhor que muitos amigos intercedessem junto aos poderes superiores, para que se lhes recompusesse o destino, e os três renasceram na mesma quadra social para o trabalho regenerativo. Então, novamente, aquilo que nós também trabalhamos, amigos espirituais intercedem, espíritos bem mais evoluídos que nós, às vezes familiares, mães, pais, amigos queridos do passado espiritual, que nos amam, que já estão numa condição melhor, intercedem, emprestando os seus créditos para nós reencarnarmos, para que haja todo um processo de renovação. Foi assim que o trio volta novamente ao corpo. Aquele triângulo amoroso do passado, um triângulo passional, na verdade, não é amoroso, é chamado de amoroso, mas é uma relação passional, retornaram. Marina, a primogênita do lar de nossa irmã Luísa, recebeu a incumbência de tutelar a irmãzinha menor, que assim se desenvolveu ao calor de seu fraternal carinho. Mas quando moças feitas, há alguns anos, eis que, segundo o programa de serviço traçado antes da reencarnação, a jovem Zilda reencontra Jorge e reatam instintivamente os elos afetivos do pretérito. Amam-se com fervor e confiam-se ao noivado. Então, para nos situarmos, o esposo que traiu a esposa com a Marina na reencarnação passada, reencontra novamente a esposa, já reencarnada como irmã da outra, com o objetivo de quê? Objetivo de ambos reatarem aos laços para refazerem aquilo que não fizeram no passado. A relação conjugal que foi desfeita com a questão passional, eles reencarnaram com o objetivo de refazer todo o caminho desfeito no passado. E aí o que acontece? Vamos ver. Marina, porém, longe de corresponder às promessas esposadas no mundo maior, pelas quais lhe cabia amar o mesmo homem no silêncio da renúncia construtiva, amparando a irmãzinha, outrora repudiada esposa, nas lutas purificadoras que a atualidade lhe ofertaria, passou a maquinar projetos inconfessáveis, tomada de intensa paixão. Completamente cega e surda aos avisos da sua consciência, começou a envolver o noivo da irmã em larga teia de seduções e atraindo para o seu escuso objetivo o apoio de entidades caprichosas e enfermiças. Por intermédio de doentios desejos, passou a hipnotizar o moço, espontaneamente, com auxílio dos vampiros desencarnados, cuja companhia aliciara sem perceber. Aqui nós temos vários elementos para refletirmos. Qual é o propósito existencial de Marina? O propósito dela é a renúncia construtiva. Então, como funcionaria isso?
Ela, que foi a outra no passado, foi a causadora da destruição de uma relação conjugal. Não se coloca detalhes sobre filhos, mas se os dois tivessem filhos, toda a família foi destroçada por causa disso. Reencarna agora para apoiar a outra, que seria a sua irmã caçula, né? Pelo que se depreende da história, Marina era bem mais velha, a irmã caçula mais nova, e o objetivo dela era auxiliar a irmã. O esposo, amante dela no passado, renasceria para a relação conjugal com a irmã, com a Zilda. E ela teria essa prova, a prova da renúncia construtiva. Durante toda a experiência da existência, amar o cunhado sem se entregar a uma relação afetiva com ele. O objetivo era que ela o amasse como irmão e humanidade. Que tipo de amor é esse? No livro Sexualidade e Saúde Espiritual tem esse tipo de amor. Como chama? Ânimos afetivo. Então, a anima-afetividade e a ânimos-afetividade. Quando uma mulher ama um homem fraternalmente, sem uma relação afetiva a dois, o cultivo da ânimos-afetividade. Amar fraternalmente. Então, o convite para Marina era de realizar essa renúncia construtiva para que os laços afetivos passionais do passado fossem ressignificados pelo exercício da virtude do propósito. Então, isso que foi planejado. Ela reencarnaria e durante toda a existência teria essa provação de sentir atração pelo cunhado, sentir desejo de ter um relacionamento afetivo com ele e transmutar, ressignificar esse desejo a vida inteira. Isso é fácil, gente? Não é fácil, mas é possível. Se não fosse possível, não seria planejado, né? Não seria planejado algo assim se não fosse possível. Então, se houve o planejamento do propósito existencial, renúncia construtiva, dentro dessa dinâmica familiar, em que ela estaria auxiliando a sua irmã e não tomando o noivo dela, como de fato aconteceu, né, é porque, por mais desafiador que seja um processo assim, é perfeitamente possível de ser realizado. Senão, um plano existencial seria uma falha dos espíritos superiores que planejam tudo isso. Ficou claro? Né? Por mais desafiador, por mais trabalhoso que seja, é perfeitamente possível. Fala. O Tiago fala aí, além disso, haveria todo um auxílio para que ela conseguisse, sim, sem sombra de dúvida. Auxílio espiritual, aquilo que nós falamos. Nós já trabalhamos isso várias vezes. Nunca vai faltar, de lá para cá. O que falta muitas vezes para nós é a coragem para exercitar a virtude do propósito. A virtude do propósito é algo que você exercita de vez em quando, ou todos os dias e várias vezes ao dia. A virtude do propósito é uma virtude que você é convidado, todos nós somos convidados a exercitar todos os dias, várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia, o que viria para Marina? O desejo de quê? De tentar novamente uma relação conjugal com o noivo da irmã. Foi o que ela fez.
A prova dela era passar a existência inteira tendo esse desejo, mas não realizando esse desejo, realizando os esforços para desenvolver a renúncia construtiva. Ficou claro isso, gente? É muito importante entender isso para nós entendermos a dinâmica do plano existencial. No plano existencial existe o programa e o propósito. O propósito é sempre uma virtude. E o programa é a dinâmica onde essa virtude vai ser realizada. Então a virtude vai ser realizada, no caso de Marina, a principal atividade do programa dela qual era? Claro que o programa tem várias ramificações, a vida profissional, familiar, mas no caso de Marina, qual era o principal programa? Na vida familiar. Tutelar, auxiliar a irmã, que foi a esposa traída do passado, a refazer a dinâmica da conjugalidade com o Jorge, que foi o amante dela no passado. Então, o que aconteceu? Em vez de seguir a voz da consciência para exercitar a virtude da renúncia construtiva, como diz Silas, completamente cega e surda aos avisos da sua consciência, o que ela faz? Começa a seduzir o noivo da irmã. O que ela fez? Reincidiu no mesmo problema do passado. Qual é a tendência que ela está manifestando aqui? Tendência do quê? Sim, o sensualismo é o processo. O que é isso? Nós trabalhamos no nosso encontro passado. Quem estava aqui no encontro passado, final de agosto? A subpersonalidade. A subpersonalidade da amante falou mais alto dentro dela. Por isso, a cegueira e a surdez em relação aos avisos da consciência. Os avisos da consciência vêm de onde? Vem do ser essencial. Na metáfora que nós estamos construindo, vem do médico interno. Então, o médico interno, o ser essencial, emite avisos para que o espírito faça o quê? Para que o espírito faça o quê? O que vem da essência da consciência? Que ele cumpra o propósito existencial, que ele exercite a virtude da renúncia construtiva. O que Marina fez? Exatamente o contrário. Na persona de hoje, ela simplesmente reincidiu, dando vazão às tendências que ela trazia do passado, da subpersonalidade do passado. Aqui nós temos da história só a referência da encarnação anterior, mas muito provavelmente Marina já vem de outras existências com esse mesmo processo, porque nunca é fortuito a situação. A gente podemos deduzir por ilação lógica que não era a primeira vez. Então, a renúncia, o exercício da virtude requer o quê? Esforço. O Marina optou por quê? Qual é o grande obstáculo? Preguiça moral. É o grande obstáculo para a realização do propósito e do programa existenciais. E aí, como a preguiça moral fica bem evidente, o que surge junto com a preguiça moral? Está no texto. As influências espirituais, o processo obsessivo. Então, o que aconteceu? Marina não estava querendo ficar obsidiada, desejando, vou arranjar uns cúmplices desencarnados. Por isso que o que a Elísias coloca, sem perceber, ela alicia de que forma? Pelo pensamento. Ela começou, onde começa a falência do espírito?
no pensamento. Ela olhava para o noivo da irmã, o que ela desejava? Ter um relacionamento com ele, fazer exatamente o que ela tinha feito no passado. Só que no passado ela encontrou ele já casado. Agora ela reencontrou ele como noivo da irmã, que já estava no planejamento. Vejamos a gravidade disso tudo. Já estava no planejamento a irmã se casar com Jorge para refazer a conjugalidade desfeita no passado por ela mesma. Reencontra o casal, só que agora irmã e cunhado, e se coloca no meio dos dois. Se coloca numa situação de sedução e atraindo espíritos enfermiços, espíritos que comungam desse mesmo processo, que foram apenas foram apenas coadjuvantes do movimento que partiu dela. Isso acontece com todas as situações assim, gente, ou não? Ou é só com a Marina que ocorre isso? Qualquer desejo nosso que contrarie o nosso plano existencial, nós vamos ter sempre cúmplices junto conosco. E espíritos não apenas se cumpliciando, mas fazendo de tudo para que nós destruamos o nosso plano existencial. Não tenhamos dúvida disso. Que não acontece apenas com a Marina, acontece com todos nós. Fala, Janine. Sim. Será que ela estava preparada para encarnar? O que nós vimos anteriormente, Janine? Nós estamos no 15º encontro. Nos 14 anteriores, nós vimos que o espírito só reencarna quando ele está preparado, quando foi feito todo um trabalho individual, foi feito... Lembra do contrato espirituais que o Nário coloca? É feito estudos, espíritos que já trabalharam isso e conseguiram, vêm, dão orientação, fazer. E a pessoa, não, agora eu posso. Vem e chega aqui, o ego fala mais alto. Esse é o problema. Né? O problema não é de preparo na dimensão espiritual, porque os benfeitores, quando nós não estamos preparados, eles mesmos dizem, você ainda não está preparado, vai com calma. Agora, quando nós estamos nos preparando, mas a preguiça moral no mundo físico é muito grave ainda. Por isso que há esses processos. Nunca é por falha dos espíritos superiores. Porque se houvesse isso que você disse, seria a falha dos espíritos superiores. Eles não sabem o que fazem. E aí, como eles não sabem o que fazem, eles permitiram uma pessoa despreparada reencarnar. Quando há um plano existencial, porque existem espíritos, como nós já vimos, que renascem de uma forma totalmente inconsciente, ou subconsciente de tudo que está acontecendo. Mas esses não renascem com um plano existencial. Eles renascem para, pelo menos, o mínimo lhes traírem na horizontal da vida. Espíritos que renascem com um plano existencial, como é o que nós estamos estudando, vêm sempre com um planejamento superior. E os espíritos superiores não erram nesse aspecto. Os erros que, aliás, ainda cometem quando encarnados em situações, são erros não nesse nível de não saber o que estão planejando. Eles não são espíritos puros que não erram nunca, mas não nesse erro, nesse nível de enviar alguém incapaz de realizar as ações. Todos que reencarnam sabem que vão passar por provas. Está aqui muito claro. A prova dela
cabia amar o mesmo homem no silêncio da renúncia construtiva, amparando a irmãzinha outrora repudiada esposa. É uma prova muito trabalhosa de se realizar, mas perfeitamente possível. Muita gente realiza. E Jorge, inconscientemente dominado, transferiu-se do amor por Zilda à simpatia por Marina, observando que a nova afetividade lhe crescia assustadoramente no íntimo, sem que ele mesmo pudesse controlar-lhe a expansão. Decorridos breves meses, dedicavam-se ambos a encontros ocultos, nos quais se comprometeram um com o outro na maior intimidade. Zilda notou a modificação do rapaz, mas procurava desculpar-lhe a indiferença à conta de cansaço no trabalho e dificuldades na vida familiar. Todavia, em faltando apenas 2 semanas para a realização do consórcio, surpreende-se a pobrezinha com a inesperada e aflitiva confissão. Jorge expõe-lhe a chaga que lhe excrucia o mundo interior. Não lhe nega admiração e carinho, mas desde muito reconhece que somente Marina deve ser-lhe a companheira no lar. Vejamos que a atitude dela foi uma atitude, de completa desconsideração com a irmã. Em vez de renúncia, o que ela deu vazão? Um profundo egoísmo, A forma egoísta, porque ela nem chegou e colocou as claras. Primeiro ela seduziu, o outro se deixou seduzir, porque ele já não era a primeira vez que isso acontecia. E aí é preciso ver o que está acontecendo aqui com o Jorge. O que está acontecendo, além da sedução de Marina? Porque ele amava a noiva, a Zilda. E de uma hora para outra, ele, olha os termos que Silas usa. A nova afetividade lhe crescia assustadoramente no íntimo. Que movimento é esse? Que processo é esse? Uma hipnose obsessiva. Esse é um fator coadjuvante no processo. A Marina fez todo o processo de fascinação, de sedução, mas coadjuvada pelos espíritos que queriam a destruição daquela família, a destruição daquele plano existencial muito bem elaborado. E aí o que ocorreu? Eles da sedução partiram para a relação direta, até que culminou 2 semanas antes do casamento. Então a ação dela foi profundamente egoísta, profundamente cruel com a irmã. Renúncia construtiva foi para o espaço, Se ele está dando vazão a uma subpersonalidade, sim, ele está repetindo os processos do passado. Ele não é o ator principal da história, Nós estamos focalizando a Marina, mas ele também está repetindo o mesmo padrão do passado. A noiva preterida sufoca o pavoroso desapontamento que a subjuga e aparentemente não se revolta, mas introvertida e desesperada, consegue na mesma noite do entendimento a dose de formicida com que põe termo à existência física. Então, o que ocorre? A irmã, que era para ser tutelada, para que ela cuidasse, para que ela velasse pelo casamento da irmã, pela família que a irmã iria formar, para que
ela fosse dedicada e ressignificasse o seu egoísmo do passado, ela passa a ser coadjuvante no suicídio da irmã. Alucinada de dor, Zilda desencarnada foi recolhida por nossa irmã Luísa. Então a mãe já tinha desencarnado, provavelmente desencarnou muito cedo, para que Marina pudesse acabar de criar a sua irmã, que na verdade funcionava quase que como uma filha para ela. Dentro do plano existencial do programa, a Zilda era como uma filha para Marina. Foi recolhida por nossa irmã Luísa, que já se achava antes dela em nosso mundo, admitida na mansão pelos méritos maternais. A genitora desditosa rogou o amparo de nossos maiores. Na posição de mãe, apiedava-se de ambas as jovens, de vez que a filha traidora aos seus olhos era mais infeliz que a filha escarnecida, embora esta última houvesse adquirido o grave débito dos suicidas, em seu caso atenuado pela alienação mental em que a moça se vira sentenciada sem razão a inqualificável abandono. Então vejamos o que está acontecendo. Marina se torna instrumento dos espíritos vampirizadores, seduz o noivo da irmã, os espíritos que não dão ponto sem nó nessa área, coadjuvando provavelmente com inimigos dela do passado, da própria Zilda, levam ao suicídio. Num processo, como o benfeitor coloca, num processo de alienação mental decorrente do abandono, ela praticamente vai para o suicídio num processo impensado. Claro que ela teve a responsabilidade dela, mas a irmã, o noivo que a abandonou, a irmã que a abandonou e os espíritos que coadjuvaram todo esse processo acabaram servindo de atenuantes para a falta dela, mas a falta continuava sendo dela, a cada um segundo as suas obras, conforme nós já estudamos amplamente. E aí, o que ocorre? O que aconteceu depois? Examinado o assunto carinhosamente pelo ministro Sânzio, que conhecemos pessoalmente, esse ministro Sânzio era o ministro de nosso lar, que periodicamente ia até a mansão para fazer reflexões de como seria feito os planos existenciais dos tutelados da mansão. Então, um espírito bem superior. Então, o ministro Sânzio, que conhecemos pessoalmente, determinou ele que Marina fosse considerada devedora em conta agravada por ela mesma. E logo após a decisão, providenciou a fim de que Zilda fosse recambiada ao lar para receber aí os cuidados merecidos. Marina falhara na prova de renúncia em favor da irmã, que lhe era credora generosa, mas condenara-se ao sacrifício pela mesma irmãzinha, agora imposta pelo aresto da lei ao seu convívio, na situação de filha terrivelmente sofredora e imensamente amada. Foi assim que Jorge e Marina, livres, casaram-se, recolhendo da terra a comunhão afetiva pela qual suspiravam. Entretanto, 2 anos após o enlace, receberam Zilda em rendado berço como filhinha estremecida. Então, o que aconteceu com Marina? Ela
tinha como propósito existencial desenvolver a renúncia. Não, por preguiça moral, não se dispôs. Agora, qual é a virtude que estava sendo colocada para ela desenvolver? Qual é a diferença de renúncia para o sacrifício? O sacrifício está no nível mais alto que a renúncia. Se a renúncia está aqui, o esforço para renunciar está aqui, o sacrifício está aqui, ó, num nível mais alto. Por quê? Receber um espírito suicida como filho, cego, surdo, mudo não, ela não sei se era mudo, deixa eu ver aqui. Era sei que era totalmente deficiente, e que chorava dia e noite. O que pede dos pais? Muito sacrifício. É uma renúncia muito maior. Que no caso da Marina, no caso da filha, ela amava. Mas o que ela já estava desejando? Fugir do sacrifício. Mas, desde os primeiros meses do rebento adorado, identificaram-lhe a dolorosa prova. Zilda, hoje chamada Nilda, nasceu, era surda e muda mesmo, nasceu surda, muda e mentalmente retardada, em consequência do trauma perispirítico experimentado na morte por envenenamento voluntário. Inconsciente, atormentada, nos refolhos do ser, pelas recordações asfixiantes do passado recente, chora quase que dia e noite. Quanto mais sofre, porém, mais ampla ternura recolhe dos pais, que a amam com extremados desvelos de compaixão e carinho. A vida corria-lhe regularmente, não obstante, atribulada pelas provas naturais do roteiro, quando há meses Jorge foi apartado para o leprosário, onde se encontra em tratamento. Então, o que ocorre? O Jorge também tinha os seus processos de provação e de expiação. Naquela época, aqui é na década de 50 que se passa essa história do século passado. A chamada hoje hanseníase, na época lepra, não tinha cura. Havia inclusive os leprosários, onde eles ficavam apartados da sociedade, devido à contaminação que era muito comum nessa doença. As pessoas ficavam em lugares isolados, leprosários, chamados leprosários. Na época de Jesus, esse estigma da lepra era muito recorrente, e foram vários os leprosos que Jesus curou, que estão colocados no Evangelho. Então, ele vai para o leprosário. Ela, muito pobre, precisava costurar dia e noite, como ela diz na sua oração, para sustentar a filha. A filha chorava o dia e noite. Aqui o Silas diz que ela amava a filha, com cuidados de compaixão e carinho. Significa o quê? Isso aqui. Que houve um início de quê? De arrependimento. No caso, claro que pelo esquecimento natural, ela não sabia que a Nilda, no nível do consciente cerebral, que a Nilda, filha, era a Zilda, irmã. Mas o espírito sabe. Então, espiritualmente, ela sabia que tinha sido causador, ela, claro, sabedora do suicídio da irmã, e sabedora em espírito de que a irmã havia retornado como filha. E começa num processo de arrependimento, mas que não foi suficiente para que ela
continuasse o processo do sacrifício, desejando pelo suicídio fugir do sacrifício. Desde então, entre o esposo doente e a filhinha infeliz, Marina, em seu débito agravado, padece o abatimento em que a encontramos, martelada igualmente pela tentação do suicídio. Por que Marina estava aí, nesse momento, tentada ao suicídio? Qual é o processo que obstaculiza, no caso, a segunda virtude do seu propósito, já que ela não se dispôs à primeira? Que leva uma pessoa a se matar numa situação como essa? Exatamente. Então, aqui a Solange colocou, o que está levando novamente a preguiça moral. Por quê? Imagina quanto esforço ela vai precisar fazer para sustentar a filha nessas condições. O marido no leprosário, ela com a consciência dessa forma, sendo convidada a refazer os caminhos e, ao mesmo tempo, praticar a virtude do propósito. Então, se antes a preguiça moral falou mais alto, agora vai continuar falando alto, né? Houve essa intervenção. Significa que nunca mais Marina vai sentir desejo de suicídio? Não. A tendência dela é continuar desejando fugir. Vai depender dela a continuidade. Nós temos a história só até o final aqui do processo da tentativa de suicídio. Não temos a revelação do depois. Se ela foi até o final da existência e desencarnou em paz, ou se fugiu pelo suicídio, só podemos fazer ilações aqui. Mas a tendência a querer se matar de novo iria prevalecer a vida toda dela. Silenciou o assistente. Achávamos-nos, eu e Hilário, assombrados e comovidos. O problema era doloroso do ponto de vista humano, contudo, encerrava precioso ensinamento da justiça divina. Silas acariciou a moça prostrada e acentuou: auxiliar-nos-á o Senhor para que se recupere e reanime. É aquilo que nós falamos, do mundo espiritual, de Jesus, de Deus, nunca vai faltar auxílio. O que falta é a nossa coragem, é o nosso esforço, por causa da preguiça moral que nós deixamos falar alto. Nesse instante, a irmã Luísa penetrou no recinto, entre deprimida e ansiosa. Inteirou-se de todas as ocorrências e agradeceu, enxugando as lágrimas. Silas, no entanto, interessado em conduzir o socorro até o fim, administrou novos recursos magnéticos à mãezinha debilitada. Então presenciamos um quadro inesquecível. Marina ergueu-se em espírito sobre o corpo somático e pousou em nós, olhar vago e inexpressivo. Nosso diretor, porém, como a despertar-lhe as percepções do espírito, afagou-lhe as pupilas com as mãos aureoladas de fluidos luminescentes. E, de repente, à maneira do cego que retorna à visão, a pobre criatura viu a genitora que lhe estendia os braços amigos e carinhosos. Com lágrimas a lhe correram dos olhos, refugiou-se-lhe no regaço, gritando de alegria: Mãe, minha mãe, pois és tu? Luísa acolheu-a docemente no colo afetuoso, qual se o fizesse a uma criança doente, e, mal reprimindo a emoção, falou-lhe triste: Sim, filha querida, sou eu, tua mãe. Rendamos graças a Deus por esse minuto de entendimento.
e beijando-a ternamente, embora aflita, continuou: por que o desânimo quando a luta apenas começa? Ignoras que a dor é a nossa custódia celestial? Que seria de nós, Marina, se o sofrimento não nos ajudasse a sentir e raciocinar para o bem? Então, havia 2 anos que ela tinha recebido a irmã de novo, reencarnada como filha, e estava apenas começando a trajetória, e ela querendo fugir, né? Regozija-te no combate que nos acrisola e salva para a obra de Deus. Não convertas o amor em inferno para ti mesma, e nem creias consigas aliviar o esposo e a filhinha com a ilusão da fuga impensada. Lembra-te de que o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. A enfermidade de nosso Jorge e a provação de nossa Nilda constituem não somente o caminho abençoado de elevação para eles mesmos, mas igualmente para teu espírito, que se lhes associa à experiência na trama da redenção. Aprende a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Que fizeste do brio de mulher e do devotamento de mãe? Olvidaste o culto da oração que o lar te ensinou? Enganas-te assim tanto para abraçar a covardia como glória moral? Olha como é interessante, né? A mãe dela reavivando toda a educação que ela deu à filha. É um espírito bem mais evoluído, que tinha oferecido todos os recursos para Marina poder desempenhar bem a prova do seu propósito, da renúncia que ela não se dispôs, e agora do sacrifício que ela estava querendo fugir. Ainda é tempo, levanta-te, desperta, luta e vive. Vive para recuperar a dignidade feminina que desnasce com a nódoa da traição. Recorda a irmãzinha que partiu, acabrunhada ao peso do fardo de aflição que lhe impuseste, e paga em desvelo e sacrifício ao pé da filhinha doente a conta que deves à eterna justiça. Humilha-te e resgata a própria consciência com o preço da expiação dolorosa, mas justa. Trabalha e serve, esperando em Jesus, porque o divino médico lhe restituirá a saúde do esposo, para que juntos possamos conduzir a pequenina enferma ao porto da necessária restauração. Aqui temos um detalhe também do que aconteceu com Marina. Marina veio para uma expiação no plano existencial dela? Não, ela veio com uma prova, a prova da renúncia construtiva. O que ela fez? Transformou a prova numa expiação, porque com a expiação da irmã, ela passou a expiar junto. O sacrifício para cuidar da irmã reencarnada como filha, com toda essa debilidade, passou a ser um processo expiatório para ela. Então, a dor da renúncia ao homem que ela amava, que seria doloroso para ela, mas era a dor sendo coadjuvada pelo amor, ela iria passar uma vida trabalhosa, mas muito suave, muito leve, que poderia trazer muitas alegrias para ela. Em vez disso, ela simplesmente transformou a vida dela num processo de profundo sofrimento pelo abuso do livre-arbítrio. Não penses estar sozinha nas longas e ermas noites em que divides entre a vigília e a desolação. Comungamos os mesmos sonhos, partilhamos as mesmas lutas.
Aqui a mãe falando do amparo que dava a ela, inclusive nas noites de vigília, cuidando da filha. Porque é aquilo que nós estamos falando. Os espíritos que nos amam nunca nos deixam órfãos, mas nós podemos adentrar na orfandade psíquica pela nossa rebeldia. Que paraíso haverá para os corações maternos que choram além do túmulo, senão a presença dos filhos abençoados, embora esses muitas vezes lhe ocasionem longos dias de angústia? Compadece de mim, tua mãe, por enquanto sentenciada ao sofrimento pelo amor com que te ama. Calou-se Luísa, pois que singultos incessantes lhe abafaram a voz. Marina, agora ajoelhada e lacrimosa, osculava-lhe as mãos, clamando em súplica: Mãe querida, perdoe-me, perdoa-me. Luísa ergueu-a com esforço e, dando-nos ideia dos calvários maternais que costumam prender as grandes mulheres depois da morte, conduziu-a em passos vacilantes até a criança enferma e, acarinhando a fronte da pequenina empapada de suor, implorou humilde: Filha querida, não procures a porta falsa da deserção. Vive para a tua filhinha, como permite o Senhor, possa eu continuar vivendo por ti. A moça renovada rojou-se-lhe sobre a menina triste, mas como se a emotividade daquela hora lhe sufocasse a mente desperta, foi repentinamente atraída pelo corpo de carne, como glânulo de ferro pelo ímã, e vimos-la acordar em pranto copioso, bradando inconsciente: minha filha, minha filha. Triste a história, mas bonita, né? Muitas reflexões. Vamos agora, para concluir, repassar várias questões do porquê Marina complicou a realização do seu plano existencial. Vamos utilizar, inclusive, aquele esquema que nós trabalhamos no nosso encontro passado. Nós, em todos os estudos das várias personalidades que nós trabalharemos, nós vamos fazer essa reflexão no final, trazendo para as nossas vidas o que ocorreu. Então, resumo da história de Marina. Propósito existencial. Fica muito claro que seria desenvolver a renúncia construtiva para transmutar o profundo interesse pessoal e a traição do passado, que ela se recusa a praticar. Programa existencial, atividade principal: amparar a irmã, outrora esposa do seu amante, a qual a traiçoou, criando o débito perante a própria consciência, que ela volta a traiçoar na existência atual. Complicação do plano existencial. Marina recusa-se a exercitar a virtude do propósito, a renúncia construtiva, traindo novamente a sua rival do passado, reencarnada como sua irmã menor, envolvendo-se afetivamente com seu noivo, que deveria, com base no plano traçado, amar silenciosamente, renunciando-se ao casamento com ele em favor da irmã, reabilitando-se consciencialmente. Então, o que nós já refletimos, o grande objetivo dela era esse, o programa dentro do propósito da renúncia construtiva. A irmã, oi. A vida inteira. Em que momento ela passa pela prova? Se ela tivesse renunciado, ficaria uma prova a vida inteira. Na existência anterior foi uma traição, mas ela reencarna para ter a prova de amar o cunhado sem trair a irmã. Essa era a prova dela.
Não era uma expiação, porque ela tinha todas as condições para fazer isso. Expiação quando é um processo extremamente doloroso. Então, no caso da Marina, não havia uma provação muito trabalhosa de ser efetivada, mas ela tinha plenas condições, se exercitasse a virtude do propósito, que é a renúncia construtiva. Como ela se recusou, se interpôs entre a irmã e o noivo, resultou no suicídio da irmã, aí ela transformou a prova numa expiação, quando recebe a irmã suicida como filha, naquelas condições. Aí sim passa a ser a prova do sacrifício e a expiação dolorosa do esposo no leprosário, da pobreza de precisar costurar o dia inteiro para sustentar a filha e ela própria. Tudo isso era expiação. Nem sempre o que você faz numa vida, numa encarnação, vem na próxima como expiação? Se nem sempre o que se faz vai ser como expiação, no livro dos Espíritos coloca muito claro isso. Deus não apressa expiação. O Espírito às vezes é provado várias existências da mesma coisa, até que ele aprenda. Se ele se recusa a aprender, aí que ele vem numa expiação, tá? Como um processo drástico. No caso da Marina, ela, usando mal o livre-arbítrio, ela cria expiação por vontade própria, por desejo próprio. A irmã suicida-se e ela a recebe como filha deficiente, para dedicar-se à recuperação de ambas, exercitando o sacrifício, virtude que está 1 grau acima da renúncia. Nessa condição, deseja o suicídio para se livrar do compromisso de redenção que a misericórdia divina estava lhe proporcionando. Então a misericórdia divina sempre trabalha em função da recuperação dos filhos de Deus. Agora, é a lei de misericórdia, continua sendo um convite. Se Marina tivesse suicidado naquela ocasião, não tivesse feito a prece, não tivesse dado a atenção a Silas e tivesse suicidado, o que aconteceria? O sofrimento dela seria muito insuportável. Por quê? Além do suicídio, ela seria responsável pelo abandono da filha naquelas condições. Imagina essa menina, como que ela seria? Ela fala que no sofisma dela, ela diz que ela seria melhor cuidada. Será que seria? Numa situação dessa? Para ser acolhida, provavelmente ela seria levada para um orfanato, para ser cuidada por pessoas remuneradas, e todo o sofrimento que adviesse para a filha iria para a conta da vida dela, né? Não sabemos se ela suicidou-se numa outra ocasião, né? Mas se isso aconteceu ou tivesse acontecido, a expiação seria muito pior. Fatores que corroboraram com a complicação do plano existencial de Marina. Vejamos aqui: preguiça moral. Não se dispôs a ouvir os apelos da própria consciência para desenvolver a renúncia construtiva. Marina, porém, longe de corresponder às promessas esposadas no mundo maior, pelas quais lhe cabia amar o mesmo homem, no silêncio da renúncia construtiva, amparando a irmãzinha, outrora repudiada esposa, nas lutas purificadoras que a atualidade lhe ofertaria, passou a maquinar projetos inconfessáveis, tomada de intensa paixão, completamente cega e surda aos avisos da sua consciência. Então a preguiça moral falou alto e Marina deu vazão à paixão, deu vazão ao egoísmo, ao egocentrismo, todas as viciações que ela trazia como tendência, ela deu vazão em vez de exercitar a virtude da renúncia, por pura preguiça moral. Oi.
A renúncia é o termo que o Silas usa, renúncia construtiva, nós tiramos diretamente do original. Por que renúncia construtiva, esse adjetivo? Né? Porque aqui ela estava construindo todo um processo da relação com a irmã e com o cunhado, para construir durante toda uma existência uma vida de dedicação, de renúncia, que ela não se dispôs. Por isso que o adjetivo. Mecanismos enganosos do ego que corroboram a preguiça moral. Esses mecanismos enganosos, muitas vezes o ego utiliza, que dão ênfase à própria preguiça moral. No caso, na própria oração dela, ela coloca vários mecanismos enganosos. Quando ela fala, ela se coloca como vítima da vida, sendo que ela própria que tinha causado tudo aquilo. Não suporto mais. Aí ela se auto-engana. Sem a minha presença, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário. Imagina, ele vai ficar tranquilo, sabendo que a mulher se matou em casa, deixando a filha sem ninguém para cuidar. Né? E minha desventurada filhinha encontrará corações caridosos que lhe dispensem amor. Não tenho mais recursos, estou doente, nossas contas esmagam-me. Como vencer a enfermidade que me devora, obrigado a costurar sem repouso entre o marido e a filhinha que me reclamam assistência e ternura? Então aqui o estado de vitimização é o mecanismo de defesa do ego que ela usa por pura preguiça moral. Todos os mecanismos de fuga são mecanismos ligados à preguiça moral. O espírito não se dispõe a fazer os esforços para desenvolver as virtudes, cumprindo as leis, e se deixa levar por um processo aqui muito claro de vitimização. Valorização da persona identificada com a subpersonalidade do passado. Esse é outro processo ligado aos fenômenos de não se deixar realizar, a pessoa não realiza o plano existencial por valorizar a persona. Vejamos aqui, completamente cega e surda aos avisos da sua consciência, começou a envolver o noivo da irmã em larga teia de seduções. Jorge, inconscientemente dominado, transferiu-se do amor por Zilda à simpatia por Marina, observando que a nova afetividade lhe crescia assustadoramente no íntimo, sem que ele mesmo pudesse controlar-lhe a expansão. Decorridos breves meses, dedicavam-se ambos a encontros ocultos, nos quais se comprometeram um com o outro na maior intimidade. Então a subpersonalidade passional do passado falou mais alto, e a persona, a hipervalorização da persona. Vamos ver agora no esquema, vai ficar mais fácil de entender esse processo. A interferência obsessiva também, para que Marina traísse a irmã, né, é um fator que fica muito evidente, atraindo para o seu escuso objetivo o apoio de entidades caprichosas e enfermiças, por intermédio de doentios desejos, passou a hipnotizar o moço espontaneamente com o auxílio dos vampiros desencarnados, cuja companhia aliciara sem perceber. A interferência para que Marina suicidasse, corroborando com a sua preguiça moral, acompanhando Silas, cuja presença deslocou diversas entidades da sombra que ali se ajuntavam com a manifesta intenção de perturbar, ingressamos num quarto humilde. Agora vamos ver aqui no esquema todo o processo. Então nós temos a prova de renúncia de Marina. Qual que é o grande objetivo de uma prova para a realização do propósito existencial? O objetivo é viver como espírito imortal, transitoriamente encarnado,
valorizando o essencial e não a persona. O que Marina fez? Valorizou a persona. Então vejamos, o espírito imortal em sua essência, que observemos aqui a figura do centro para a periferia. Então nós temos o ser essencial, o espírito imortal em sua essência. É no ser essencial que ficam localizadas as leis divinas e as virtudes. Então as leis que nos cabe cumprir, as virtudes que nos cabe exercitar, ficam no ser essencial. A persona atual, Marina, tem como objetivo auxiliar o ser essencial no desenvolvimento das virtudes, especialmente a do propósito, cumprindo as leis divinas, que é o plano existencial. Então ela funciona como uma enfermeira. Quando a persona está em sintonia com o ser essencial, o que faz o espírito? Ele cumpre o plano, porque ele vive como espírito imortal mesmo no corpo. Então, a persona em sintonia com o ser essencial, todos nós podemos fazer isso. Exercitar o tempo todo a comunhão da persona de hoje, esse momento evolutivo que nós estamos, com o ser essencial que somos. Quando isso ocorre, nós estaremos cumprindo o plano existencial ao viver como espíritos imortais. Acontece que as subpersonalidades, que são as tendências, se manifestam em forma de tendências em nós, falam alto em nós. Então vejamos aqui, a subpersonalidade que emerge do passado, no qual traiu a tua irmã e se tornou amante de seu marido, manifesta-se pela tendência a trair novamente. Então essa é a prova. A prova que a pessoa tem é de repetir ou não aquilo que praticou no passado. Lembra que quando nós estudamos o caso do Segismundo, nós vimos que nos últimos instantes, antes de reencarnar, Segismundo estava com medo de repetir os mesmos débitos do passado, porque tudo isso se manifesta sob a forma de tendências, da subpersonalidade. Porque o espírito aprende na dimensão espiritual, se prepara, reencarna e vai passar pela prova. A prova exatamente para não repetir os equívocos do passado. Essa é a grande prova. Ao exercitar a virtude do propósito, ele passa na prova. Lembra do caso da prova de paciência do espírito Leonardo, que teve a prova de paciência e reprovou na prova. Nós estudamos esse caso no início dos encontros iniciais. Aqui, novamente, nós temos a prova da renúncia para a Marina, que reprova na prova de renúncia, porque deu vazão à subpersonalidade do passado. Então vejamos aqui, quais os fatores que levaram Marina a trair novamente? Que é obter direitos sem praticar deveres. Será que Marina, quando começou a seduzir o noivo da irmã, ela pensava que iria trair a irmã deliberadamente para que a irmã se matasse? O que ela desejava naquele momento? O que é comum na relação afetiva? As pessoas buscam o quê? Ser feliz, não é? Alguém casa com alguém, não, eu vou ser muito infeliz casando com fulano. É assim que acontece? Não. A pessoa vai para uma relação afetiva a dois para ser feliz. Como que normalmente o ego nos engana nesse processo? As pessoas falam o que para elas mesmas? Ou para outras pessoas, para amigos, para outras pessoas? Eu tenho direito a ser feliz, não tem? A pessoa fala, mas você vai trair a sua irmã? Não, mas eu tenho direito à minha felicidade, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Agora, é possível usufruir direitos sem praticar deveres?
foi exatamente isso que Marina quis: usufruir de direitos cujos deveres ela não ainda tinha praticado. Então, traiu novamente porque quis obter direitos sem praticar deveres. Essa é a causa principal. O direito de ser feliz numa relação conjugal que ela não tinha construído. Isso serve para todas as relações afetivas. Muitas vezes nós desejamos ter relacionamentos afetivos como um direito a ser feliz, sem ter construído primeiro os deveres para ter relacionamentos afetivos que produzam na relação a felicidade. Porque não é o outro que nos gera a felicidade, somos nós com a consciência tranquila na relação. Fala, Solange. Exatamente. A Solange faz um comentário. Essa tendência egóica da preguiça moral é coadjuvada com as nossas tendências do passado, e a preguiça moral faz com que nós não façamos os esforços para cumprir os deveres e aí sim fazer jus aos direitos. Como devem ser os esforços para que o plano existencial seja cumprido, especialmente o propósito? Pergunta para todos nós. Como que devem ser os esforços? Do limite das nossas forças. O esforço para cumprir o plano existencial, especialmente o propósito, é um esforço diário. Várias vezes ao dia nós somos convidados a exercitar a virtude do propósito. Não é algo que a gente exercita de vez em quando, porque essa é a principal provação das nossas vidas. Nós vamos ver em todos os casos que nós estudaremos até o final do ano, nós vamos ver a pessoa fazendo esforço, ou a pessoa fazendo mais ou menos esforço, e a pessoa não fazendo esforço nenhum para praticar os deveres e ter direitos, para exercitar a virtude do propósito diariamente. Quais as reflexões que podemos tirar da história de vida de Marina? E aí, gente? É uma história que serve para nós ou não? Muito, né? Porque nessa questão afetiva, é uma dos maiores calcanhares de Aquiles de muitos de nós. Desejar ter relações afetivas sem ter construído o direito de ter uma relação afetiva a dois realmente satisfatória. Para ter uma relação afetiva que realmente seja instrumento da felicidade, é preciso praticar primeiro os deveres. Marina não quis praticar os deveres, por isso criou uma situação muito mais sofrida do que aquilo que estava planejado na sua vida. Nós podemos também seguir por esse caminho, ou podemos fazer os esforços para desenvolver as nossas virtudes, dos nossos propósitos, e seguirmos avante. Por mais trabalhoso que seja, é o trabalho que vale a pena ser realizado, porque nos gera vida em abundância, nos gera cada vez mais harmonia. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a oportunidade reencarnatória para ressignificar as tendências negativas que trazemos do passado? Em caso positivo, que mudança foi essa?
Neste encontro, refletimos sobre o débito agravado de Marina e o seu movimento de preguiça moral, recusando-se a seguir os apelos da consciência para cumprir o seu plano existencial. Como você tem cumprido o seu plano existencial? Você tem feito esforços para superar as suas tendências inferiores e a preguiça moral? Senhor Jesus, mestre, amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que estas reflexões nos proporcionaram. Ampara-nos para que possamos, baseados nesses exemplos, são exemplos vivos de pessoas que merecem a nossa compaixão. Neste momento, Senhor, queremos que as vossas bênçãos recaiam sobre Marina, Nilda, Jorge, qualquer que seja o local onde eles estejam, que as nossas energias amorosas recaiam sobre eles, para que possam, dentro daquilo que estão vivendo, receber essas energias da nossa compaixão, do nosso amor. Ampara todos nós para que possamos prosseguir conscientes de que a felicidade só acontecerá em nossas vidas, só acontece em nossas vidas pelo cumprimento do nosso plano existencial. Sê conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo.